Mateus capítulo 21, versículo 18. Só os que encontraram digam amém. Amém. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Sim. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Você pode dizer amém? Amém. Repita assim comigo: você decide. Produzir frutos ou virar lenha. Fez você produzir bons frutos ou virar lenha. Podeis assentar. Um tema voltado à nossa convivência pastoral, de pastor para ovelhas. E quando nós nos deparamos com estes versículos agora lidos, nós encontramos algo que aconteceu presencialmente com o próprio Jesus. A Bíblia está dizendo que pela manhã, era cedo, Jesus estava voltando para a cidade, juntamente com os seus discípulos. E os irmãos sabem que a trajetória de Jesus aqui na terra, quando ele esteve aqui, para cumprir com a sua missão, ele alimentou multidões, ele curou os enfermos, ele expeliu os demônios. Como ele veio como homem, teve momentos em que ele se cansou. Ele se fez carne, para vir cumprir a missão do Pai. E a Bíblia diz que, retornando com aleluia, está melhor. Ele está voltando com seus discípulos, e a Bíblia diz claramente que ele teve fome, ok? Naquele instante, ele avista uma figueira. E o costume daquela época, dentre todos os que habitavam naquelas terras, eram de se alimentar dos frutos das figueiras. E uma das características que mais destacava que uma figueira tinha frutos é quando ela estava composta por folhas.
Só que neste tempo em que Jesus está agora a se aproximar da figueira, a Bíblia diz que ele dirigiu-se a ela e não achou nem sequer um fruto, a não ser folhas. Ele avista a figueira, tendo fome, sentindo fome, ele decide ir até a figueira para se alimentar, saciar, matar a sua fome. Só que o texto diz claramente: dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. O que tinha na figueira? Folhas. Mas não tinha frutos. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Por que é que Jesus se dirigiu à figueira? Porque nela tinha folhas. Não era tempo da figueira produzir. Não era tempo, não era estação. É como nos dias da atualidade. Existe o tempo em que vem as mangas, mas tem tempo que você vai no pé de manga, não tem sequer uma manga, porque não está no seu tempo. Mas quando se chega no tempo certo, ao aproximar do pé de manga, ele vai estar lá composto de várias mangas. Assim, questão dos frutos. Cada árvore dá o seu fruto na estação e no tempo próprio. Jesus se aproximou da figueira porque ela tinha folhas, não era o tempo dela produzir. E se não era o tempo dela produzir, também ela não deveria ter folhas. Pegue a reflexão da palavra. Na época, quando não era tempo da figueira produzir o seu fruto, as folhas caíam, ela ficava só os galhos secos. Quando chegava o tempo dela produzir, as folhas saíam primeiro e logo em seguida vinham os seus frutos. Figueira com folhas, automaticamente, obrigatoriamente, ela deveria ter frutos, mas não tinha. Aí a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. E naquela mesma hora, no mesmo instante, a figueira se secou. Se secou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Se não tem frutos, não tem serventia. Se tem folhas, tem que ter frutos. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pela sua aparência física, exposta, natural. Eu já me aproximei de pé de manga e olhar aquela manga rosa linda, dizer, deve estar docinha aquela manga. E aí quando a gente vai lá e arranca a manga, que você abre ela, está toda podre por dentro. Então se conhece é pelos seus frutos. Quando eu e você e nós levantamos as nossas mãos para o céu um dia e fizemos a confissão diante do Senhor. Que confissão é esta? Aquele que confessa com a sua própria boca, eu entrego a minha vida a Jesus, confesso que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele dia, a partir daquele dia, existe uma exigência do Senhor sobre mim, sobre você e sobre nós. Que exigência é essa? Devemos produzir frutos. E eu vou mais além. Não apenas produzir frutos, mas devemos produzir bons frutos.
toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. Mateus capítulo 7, versículo 18, 19, até o versículo 21 diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não existe aquele conceito de alguém dizer: ah, fulano é uma bênção. Só que o comportamento é uma maldição. Beltrano é uma bênção. Só que suas atitudes é uma tribulação. Igualmente tem gente que prega bonito, profetiza bonito, canta bonito, louva bonito, mas as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos são podres diante de Deus. Uma árvore boa não pode, a Bíblia está dizendo, produzir bons frutos. Uma árvore má não tem como produzir bons frutos. E uma árvore boa não tem como e não deve produzir maus frutos. Não entendi. Vou lhe explicar mais aprofunda ainda. Vou começar por mim. Eu tenho que ser aqui na igreja o que eu sou lá na minha casa, o que eu sou lá na rua onde eu moro, dentre os meus familiares, dentre os meus amigos. Eu lembro que um dia, na época ainda que eu trabalhava de vigilante, primeiro plantão que eu fui tirar em um posto, e eu cheguei lá calado, sempre no meu canto, sempre na minha. Aí chegou um vigilante, encostou do meu lado e falou assim: teu primeiro plantão aqui? Eu disse: é. Ele falou assim: pô, vai passar mal aqui. Eu falei: o que foi? Ele disse: aqui é só aviãozão. Eu falei: aviãozão? Ele é, já vou lhe mostrar. Eu fiquei: que negócio é esse aviãozão? Quando pensou que não, passou a mulher, ele disse: olha o aviãozão, olha. Eu falei: rapaz, vigia, moço, sou crente, sou casado, tenho aliança com Deus, com a minha esposa. Aí ele ficou calado, né? Ficou quieto na dele. Marrucaba não podia ver uma mulher que ele ficava doido. Aí passou-se uns dias, aí eu vi ele conversando com um irmão que chegou lá. Aí o irmão chegou lá, aí ele abraçou o irmão, e eu de longe, né, olhando, e ele abraçou o irmão: Pai do Senhor, tocha! E o irmão: Pai do Senhor, varão, e aí, rapaz, e os mistérios, e os montes, e os mantos lá, e as orações, e as consagrações. Ele disse: rapaz, eu estou aqui cheio da presença de Deus, estou trabalhando hoje aqui, cheio da unção. E eu olhando, de mentiroso, caba sem vergonha, envergonhando o evangelho de Cristo Jesus. Aí quando foi depois que ele voltou, ele chegou perto de mim, meio sem graça, né? Eu falei: ah, rapaz, tu é crente, é? Aí ele disse: ô, rapaz, eu sou pastor. Falei: rapaz, pastor, rapaz, tu tá dando um bom exemplo, né? Será como é que é lá na igreja esse pastor, né? Porque no trabalho é uma forma, é um jeito. Na igreja deve ser um santo, né? Dentro da família deve ser uma autoridade. Alguém deve dizer: esse homem é um santo. Meu irmão, a árvore boa não pode produzir maus frutos. Não pode. Temos que produzir bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Porque toda árvore
que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Nós estamos em que mês? Mês de maio. Mês de junho vem a tal do tempo aí das festas juninas, não é assim? Aí sabe o que mais fazem na época dessas festas juninas aí, do mundo aí, do linguajar deles? Eles costumam juntar lenhas para fazer fogueiras. Só vai atrás de galho seco. Só vai atrás de madeira seca para fazer fogueira. Porque, irmão, ninguém vai cortar uma árvore que está produzindo bons frutos. Não se pode cortar. Agora, se não produzir frutos, a palavra de Deus está dizendo, loguinho vai ser cortado e vai virar lenha no fogo. Por isso eu destaquei o tema da mensagem desta noite. Você decide. Quem decide não é Satanás, quem decide não é os demônios, quem decide não é a mãe, o filho, o pai de chiqueiro. Quem decide somos eu e você. O quê? Você decide produzir bons frutos ou virar lenha. Tem que produzir, irmãos. Aí alguém está dizendo, pois eu estou produzindo todo dia. Ah, é? Quantas almas você já ganhou para Jesus este ano? Nós estamos no mês 5. Quantas almas? Faz uma reflexão aí. Vamos ser sinceros, tem gente que está pensando, meu Deus do céu, eu não ganhei nenhuma alma. Pois é, tá faltando produzir. Você falou do amor de Jesus para alguém? Ah, o pastor Fabiano não me agendou para pregar nem um dia. Eu não tenho oportunidade para pregar. Ah, é? Quer dizer que pregar é só isso aqui, só nessa tribuna aqui, irmãos? Não. Você prega na escola, você prega na faculdade, você prega na parada de ônibus, você prega para o seu vizinho, você prega para o seu amigo. Pregar não significa ter que estar com o microfone na mão, aqui em cima da tribuna, diante do púlpito, não. Pregar a palavra é falar acerca de Jesus. Pregação tem que falar acerca de Jesus. Ele é o foco, o sentido da nossa adoração. É sobre Ele. É sobre Jesus. Ah, mas eu não sei pregar. Irmão, é tão simples. Se você olhar para alguém e falar assim, Jesus te ama, você já pregou. Já pegou. Jesus é bom. Mensagem forte. Certa feita um grande congresso internacional. Somente pregadores de nomes e de renomes naquele congresso. Para sentar na tribuna, irmão, cada cadeira lá tinha uma etiqueta escrita assim, reservado. Autoridade tal, presidente de tal convenção, só as autoridades grandes. Aí naquele dia eles estavam esperando o pregador chegar. E o pregador não havia chegado. E estava dando a hora da mensagem, nada do pregador chegar, e o pastor já estava ficando preocupado, já estava ficando nervoso, Aí subiu um irmão na tribuna e estava servindo água para os obreiros. E cada lugar que ele passava era ele andando, e ele só falava assim, Deus é bom, Deus é bom. E servindo água e dizendo, Deus é bom, Deus é bom. Aí deu a hora da mensagem, nada do pregador chegar. Aí o Espírito Santo falou assim para o pastor, passa para esse servozinho meu que está servindo água para ele pregar. Irmão, quando o pastor anunciou que era ele que ia pregar, todo mundo desacreditou. Aí o servo fiel pegou o microfone da igreja e disse para os irmãos, irmãos, a paz do Senhor, a igreja a paz do Senhor. Eu tenho uma grande e poderosa mensagem de Deus para a sua vida. E os irmãos naquela expectativa daquela grande mensagem, e ele diz, eu vou começar a pregar agora. Sabe o que Deus mandou dizer para vocês? Que Ele é bom. Deus é bom. Sabe por que você está na luta? Deus é bom. Sabe por que você está enfrentando tempestade? Deus é bom. Sabe por que você está passando pelo vale da sombra da morte?
Deus é bom. Sabe por que depois desta prova tem vitória? Porque Deus é bom. Irmão, e o fogo foi tomando conta do ambiente, e foi batizando com o Espírito Santo, e foi acontecendo cura, milagre, libertação. Pegou fogo naquele dia. Quando foi no final da mensagem, ele falou assim: tem alguém nessa noite que quer aceitar aquele que verdadeiramente é bom? Não coube na frente de tantas almas chorando diante do altar na presença de Deus, porque Deus levantou um pequeno para produzir bons frutos diante de uma multidão de pessoas, e estava ali somente para fazer volume, somente para guardar lugares e assentos, mas não tinha o propósito de realmente glorificar e de adorar a Deus. Nós precisamos produzir bons frutos. Agora, bispo, como é que eu vou produzir bons frutos? Irmão, tem tantas formas de produzir bons frutos na igreja. Sabe o que você faz? Tem crente que chega na igreja e ele olha para a cadeira e ele diz assim: essa cadeira está encardida, viu? Esses irmãos daqui não estão trabalhando não, é? Será que está faltando sabão, água para lavar essa cadeira? Faça isso não, irmão. Produza bons frutos. Chegou, olhou e dizer: rapaz, essa cadeira está encardida, mas hoje é o último dia, cadeira, que tu vai estar dessa cor. Pastora, eu posso vir amanhã lavar as cadeiras? Pode. O que é isso? Produzir bons frutos. Eu posso vir lavar a igreja? Produzir bons frutos. Chegou, não tem ninguém na portaria, eu vou ficar na portaria. O que é isso? Produzir bons frutos. É ajudar o seu pastor, auxiliar sua liderança, é estar sempre presente, é cooperar, é contribuir de todas as formas em prol do crescimento da obra de Deus. Produzir bons frutos. É produzir. Nós fomos chamados, irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós produzíamos o quê? Maus frutos. Se você passasse por mim no ano de 2002, 10 horas da noite, tenha certeza que você ia sair correndo na hora. Você ia falar: misericórdia. Olha, misericórdia. Irmão, eu era cheio de demônio, irmão. Cheio de demônio. Cheio de demônio. Revólver na cintura, pistola na cintura. E tinha dia que eu saía de casa doidinho para matar. Não tinha outra vontade a não ser de dar tiro nos outros. E não precisava de motivo, não. Era só olhar para mim e fixar pelo menos 2 segundos, que a coronhada comia. Eu era ruim. Cheio de demônio. Produzindo maus frutos. Mas um dia um pastor bateu de frente comigo. Eu já tinha colocado uns dores na mente. Estava com a pistola na cintura e um pente no bolso. E ele bateu de frente comigo, olhou para mim e disse: vai ser pregador. Irmão, pensa num pastor corajoso aquele, viu? E o dedo coçava, mas não saía do lugar. Fiquei estabilizado naquele momento. O Espírito Santo foi lá e me amarrou. A gente, como crente, tem o costume de dizer para o demônio, né? Está amarrado! Naquele dia foi Jeová que olhou para mim e disse: está amarrado. Não se move, não se mexe. Não vai sair do lugar. E o pastor foi se aproximando e olhando dentro dos meus olhos assim. Ele não foi pregando e olhando para baixo, não. Ele olhou dentro dos meus olhos e não se conformou somente fazer isso, não. Ele apontou o dedo na minha cara. Vai ser pregador. Vai usar terno e gravata. Vai ser mensageiro da palavra. Aí eu dentro de mim, eu pensando comigo mesmo: é ruim, hein? Terno e gravata. Só se for no dia do meu velório. Aquele padrão, né? Terno preto, gravatinha, camisa branca e a gravatinha preta. Eu lá com as mãozinhas bem assim. Olha o pensamento do ser humano. Só se for desse jeito. Porque eu, terno de gravata. Aí ele falou. Rapaz, você foi chamado para ser um mensageiro da palavra, rapaz. Eu ainda vou ver você pregando a palavra de Deus ainda. E eu calado, eu doidinho para dar umas respostas nele. E a boca estava travada também. Eu amarrou, foi tudo. Quando ele terminou, ele falou: Deus te abençoe, viu? Fique na paz. Aí eu, na paz. Aí ele voltou e disse: ah não, peraí. Eu disse: o que foi? Vou fazer uma oração por você. Cabozado, rapaz. Ele orando e o suor pingando e eu se tremendo todinho. Não sei como o demônio não manifestou naquele dia. A semente foi plantada.
nada, porque Deus levantou um pastor corajoso para sair da sua casa para produzir bons frutos. Meu pai pastoreou uma igreja, uma época, que ele tinha um obreiro que tinha quase 40 homicídios nas costas. E quando aquele crente se converteu, aliás, quando aquele ex-bandido, né, se converteu e estava realmente firme na igreja, ele estava liberto. Ele era uma bênção, irmão, e ele falava assim: ô irmãos, essa semana eu quero almoçar na casa de algum dos irmãos da igreja. Aí um já dizia: amanhã eu não estou em casa, outro dia eu tenho um compromisso amanhã. Todo mundo com medo do irmão, pensando que o irmão não tinha se convertido de verdade. Irmão, quando Deus pega uma pessoa nesse nível, o Espírito Santo de Deus transforma, Ele liberta, Ele restaura, Ele dá vestes novas e faz dele um novo homem na presença de Deus. O que está faltando nos dias de hoje é crentes que verdadeiramente queiram produzir bons frutos, pregar a palavra. Tem gente que briga por oportunidade dentro da igreja. Briga para, se não der oportunidade, quando é no outro culto, tá, ó. O que foi, irmão? Nada não, meu. Nada não. O que foi, meu santo? O que está acontecendo? Nada não. E ele, no pensamento dele, ainda: Jeová, hoje não vou dar glória, hoje não vou dar aleluia, hoje eu não vou nem sapatear, porque eu não tive oportunidade. Não teve oportunidade. Tanto de gente que passou vindo de casa para a igreja não teve oportunidade. Irmão, Deus tem falado poderosamente nesses últimos dias. Ele está à procura dos verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos oportunidade de produzir bons frutos todos os dias. Eu não sei se eu já contei aqui, mas na época que eu estava exercendo meu ministério, bem no início, pregando a palavra, bem fervoroso, pastoreando o rebanho na qual Deus confiou a mim, e um dia de domingo eu saí para fazer evangelismo. E lá estou eu entregando os folhetinhos, e tinha um camarada que estava na época na malandragem, depois eu ganhei ele para Jesus. Ele ficou me olhando de longe, né? E eu entrego o folhetinho na rua, e ainda vou colocar na caixinha do correio, e em algumas casas eu bati a palma para entregar. E ele está me olhando do outro lado da rua, e eu estou entregando, eu e minha esposa, nós dois entregando os folhetinhos. Quando eu fui indo em direção a uma casa, um portão, ele estava sentado na calçada, ele levantou. Aí ele ficou olhando. Eu olhei para ele e ele me olhando. Aí quando eu estava indo na direção do portão, ele... Eu nem sei assoviar. E ele assoviou e eu disse: que foi? Ele disse. Eu disse. Ele. Eu disse. Ele. Aí eu falei: ou seja, é aqui que eu vou. Aí quando eu fui indo, ele veio correndo e disse: pastor, aí não, pastor. Eu disse: por quê? Aí mora uma mãe de santo. Não vá não. Vá não, que é problema, pastor. Vá não. Eu disse: vou. E era cedinho, irmão. Cedinho, eu doido para tomar um café. Aí eu bati logo palma, nem demorou, ela saiu. Pô, não, bom dia. Eu disse: bom dia. Aí eu falei: senhora aceita um folheto? Ela: aceito. Ele arregalou o olho, olhou assim para mim, entreguei o folheto para ela, falei: Jesus lhe ama, viu? Tem um plano na sua vida. Ela olhou para mim sério e disse: o senhor não quer entrar para tomar um cafezinho, não? Irmão, esse camarada olhou para mim e disse... Eu falei: quero sim. E ele chegou perto de mim e disse: pastor, não vai não, pastor, nunca nenhum crente entrou não. Eu falei: tudo tem a sua primeira vez. Bora, meu bem, entrar, vamos. Minha esposa olhou para mim, meio que assim: a gente vai entrar mesmo? Vamos entrar. Entramos para lá e ela: senta aqui, sentou e tal. Eu disse: se eu espera só um pouquinho que eu vou fazer aqui um cafezinho para nós. Eu disse: espero. E ela vai lá e mexe na cozinha e tal. E aquela casinha, aquele ambiente assim, maligno, pesado, sabe? Aí a minha esposa me puxou assim na camisa assim, falou: meu amor, a gente vai beber o café mesmo? Eu disse: vai. A Bíblia não diz que tudo a gente tem que primeiro consagrar ao Senhor? A gente faz uma oração, abençoe,
tá bom demais. Aí ela fez o café, terminou de fazer o café, ela vem com a garrafa, 2 xícarazinhas, entregou uma para mim, para minha esposa, e colocou e tal. E aí eu peguei o cafezinho, comecei a tomar, e ela, tá bom, pastor? Eu disse, tá gostoso demais, tá uma delícia. Irmão, e aquele café forte, sem açúcar, que maravilha, bom demais. Aí eu falei, vou tomar logo num gole para me ficar logo livre, né? Peguei a xícara e tomei logo, ela disse, tá bom, disse, tá maravilha. Quer mais, né, pastor? Eu disse, quero, pode mais. Aí minha esposa olhou e disse, meu Deus do céu, e disse, botou mais café. E eu fui tomando devagarzinho e tal. Aí Deus começou a me usar para falar com ela e falou assim, ó, já tem muito tempo que tu está vivendo uma situação na sua vida que somente Deus pode mudar essa situação. Ela encheu os olhos de lágrimas. E o que Deus tem para a tua vida é completamente o oposto do que o que você está vivendo. Deus tem nas suas mãos a chave de Davi. Quando ele fecha, ninguém pode abrir, mas quando ele abre, ninguém fecha. E outra coisa, Deus me trouxe aqui para fazer uma oração pela senhora, porque aquilo que a senhora não conseguiu conquistar já faz 13 anos, Deus quer fazer hoje. Ela falou assim, pois pastor, tem 13 anos que eu estou tentando fichar minha carteira e não consegui. Falei, pois traga a sua carteira para eu fazer uma oração nela. Ela disse, vou pegar. Entrou lá para dentro, trouxe a carteira de trabalho, entregou nas minhas mãos. Que dia que era? Quem lembra? Domingo. Aí ela falou assim, pois eu quero fazer um trato com o senhor, um desafio. Eu falei, que desafio? Se essa oração do senhor funcionar e Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu paro de mexer com tudo que eu estou mexendo aqui durante todos os anos da minha vida. Não precisa nem eu falar, que eu acho que o senhor sabe, né? Eu disse, sei, com certeza, o Espírito Santo já me contou. Pois é, se teu Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu pego tudo, eu junto tudo, toco fogo e passo a servir esse teu Deus. Vou lá na tua igreja aceitar esse teu Jesus. Eu falei, trato fechado. Porque Deus, irmão, é Deus de desafio. Deus não perde para ninguém. Aí eu peguei a carteira de trabalho dela e disse, tu vai mesmo, né? Ela disse, vou. Levantei a carteira para o céu e fiz uma oração de fogo e de poder. Determinei, profetizei, falei, Senhor, ela está fazendo um desafio, não é comigo, é com o Senhor. Mostra para ela quem é o Deus que nós servimos. Terminou a oração, entreguei a carteira para ela, agradeci por ter nos recepcionado, e ela disse, pastor, as portas estão abertas, viu? Dia que o senhor quiser vir, será muito bem-vindo. Aí levou a gente até o portão. Quando a gente saiu do portão, lá vem um camarada correndo lá do outro lado. Aí encontrei com ele, ele disse, e aí, como é que foi lá? Falei, rapaz, foi uma benção, moço. Tomamos um cafezinho, tomou cafezinho, misericórdia. Eu falei, tomamos cafezinho. Ainda ficamos de voltar depois. Ele falou, rapaz, mas tu é crente mesmo, viu, pastor? Agora eu botei fé, pode crer, pastor. Isso é muito doido mesmo. Falei, eu não sou doido não, mas o Deus que eu sirvo pode fazer coisas além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Conclusão, resumo. Quando foi segunda-feira, de manhã, o telefone lá em casa tocou. Eu esqueci de contar que eu passei meu número para ela. E aí quando eu atendo o telefone, quem era? Ela disse, pastor! Eu disse, por não, quem está falando? Ela disse, da visita de ontem, lembra? O cafezinho, lembra? Eu disse, lembro. Pois é, pastor, fui chamado para fazer uma entrevista amanhã, terça-feira, de manhã, lá no plano, viu? Senhor, ora aí, viu? Vá orando aí. Eu falei, não, mano, já está determinado já. Pode se preparar que você vai trabalhar e vai servir a Jesus. Terça-feira ela foi fazer a entrevista, já saiu da entrevista com o uniforme na mão. Quarta-feira começou a trabalhar. No domingo seguinte, foi lá na igreja, se ajoelhou diante do altar e fez uma aliança com Jesus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não perde para ninguém e está à procura de homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a produzir bons frutos na presença dele. João capítulo 15, versículo 1, já estou partindo para a conclusão. João capítulo 15, versículo 1 diz assim:
Palavras de Jesus, viu? Eu sou a videira. Alguém já pegou aqui? Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Se tem a verdadeira, tem a falsa. A videira falsa é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês, ou vós, já estáis limpos. Olha a escrita do texto. Limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que a figueira produz? Frutos. Qual é o fruto da figueira? Figo. Você jamais vai encontrar, olhe para cá, a figueira ali e um figo 20 metros de distância lá produzindo. Não. O fruto ele vai sair da figueira. Da onde o fruto vai sair? A figueira. Ele está dizendo: aquele que não estiver ligado nele não tem como produzir frutos se não estiverdes em mim. Ele está dizendo: eu em vós e vós em mim. A quem nós servimos? A Deus. Nós temos que estar firmados em quem? Em Deus. Nós temos que obedecer a quem? A Deus. Nós temos que seguir a quem? Ele é o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu sou a videira, e vós as varas que está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, o que mais tem nos dias de hoje é pessoas que dizem que não precisam de Deus. Eu já dialoguei com pessoas que não estão mais congregando, cultuando, servindo a Deus. E sabe qual foi o assunto? Qual foi a resposta que eu recebi? Eu estou melhor do que quando estava na igreja. Para mim aqui está bom demais. Não está me faltando nada. Estou tendo tudo, até fartura. Coisa que há muito tempo eu não tinha. Aqui está uma maravilha. Só faltou dizer assim: não preciso de Deus. Irmão, a nossa vida ela tem os seus limites. Eu vou falar algo aqui que, se Jesus não voltar antes, será inevitável na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E não é profecia de maldição. Se Jesus não voltar antes, um dia nós vamos chegar em uma certa idade. Isso é, se chegar, viu? Dos 70 para lá, a gente vai passar mais dias no hospital do que em casa. Mais dias nos ambulatórios dos hospitais do que em casa. Quando eu vou, às vezes, resolver alguma coisa no ambulatório do hospital de base, eu vejo aquela multidão de pessoas lá, principalmente pessoas de idade já avançada, eu já fico pensando: meu Deus, um dia eu vou parar aqui, se Jesus não voltar antes. Porque, irmãos, nós não somos imortais, humanamente falando. O nosso corpo físico tem suas limitações. As enfermidades, o desgaste físico vão sobrevir sobre nós. E vai chegar um momento, queiram ou não, esses que dizem que não precisam, que acham que não precisam de Deus,
vai ter que reconhecer que eles necessitam do socorro de Deus em sua vida. O camarada pode ser o pior ateu que for, mas quando ele sofre um acidente, quando ele se machuca, quando ele se fere, qual é o nome que ele chama? Ai, meu Deus. Não é assim? Hã? Você não vai ver o camarada dizer, ai Maria, ai, não. Ai, meu Deus. Você está entendendo? Ele não vai dizer, ai mãe, ai pai, ai avô, ai tio. Ai, meu Deus. Todos nós necessitamos de Deus. E o Senhor está dizendo, porque sem mim, nada podereis ou podeis fazer. Em tudo nós dependemos de Deus. Se alguém não estiver em mim, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, vou lhe dizer bem na simplicidade, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem, e lançam no fogo e ardem. Meu Deus do céu, eu tenho que parar para te explicar algo aqui. Que quem sabe alguém está dizendo não tem nada a ver. Eu ser lançado no fogo, eu ser lenha. Irmãos, a palavra de Deus diz que só existe dois caminhos: céu ou inferno. As almas que vivem uma vida de desobediência a Deus, o seu caminho eterno é o inferno. Lago de fogo, aonde a Bíblia diz que o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. As almas diariamente estão sendo lançadas no inferno, no fogo. Nós é que decidimos. Se quisermos adentrar os portões da eternidade e morarmos na cidade santa, nós precisamos produzir bons frutos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, ó escrita, que deis muito o que, irmão? Frutos. Agora, se o Pai quer que nós venhamos produzir muitos frutos, está complicado para quem produz frutos. Pior ainda para quem não produz nenhum fruto. Pior ainda para quem produz maus frutos. E assim sereis meus discípulos. Então tem muita gente dizendo, eu sou discípulo de Jesus. Tem frutos? Produz bons frutos? Então não é discípulo. Não sou eu que estou dizendo. A escrita do texto é clara em frisar isso. E tudo que pedirdes vos será feito. Por que é que muita gente clama, pede uma bênção, pede uma vitória, pede um milagre e não recebe? Porque não estão produzindo bons frutos. Irmão, já vi pessoas que passam o dia todinho xingando palavrão em casa. E quando é à noite está lá na igreja, meu pai, oh, que presença maravilhosa. Oh, papai, eu vou voar aqui. Vai voar? Cadê a vassoura para ela voar? Cadê? Essa bruxa. Porque, irmão, que crente é esse? Que boca é essa que em casa xinga palavrão e na igreja dá glória a Deus e aleluia? A árvore não pode produzir bons frutos, mal e bom ao mesmo tempo. Ou produz um bom fruto, ou produz um mau fruto. Por isso que Isaías, quando teve a visão lá, lembra Isaías capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí ele vai destacando sobre os serafins, que tinham 4 e 6 asas, com 2 voava, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e diziam uns aos outros, santo, 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 santo é o Senhor. Mas ele ficou espantado naquela hora, porque ele diz, ai de mim, que vou perecendo.
tenho lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Sabe o que ele estava dizendo? Só sai palavras torpes da minha boca, dos meus lábios. Eu convivo dentre pessoas que só saem palavras torpes de seus lábios. E agora eu estou aqui diante da majestade eterna. Em outras palavras, ele estava dizendo, no linguajar de hoje, estou enrolado. No linguajar de hoje, fui pego em flagrante. Não tem como escapar. Agora eu me arrebentei. Porque uma coisa é esconder do pastor, uma coisa é esconder da liderança, outra coisa é tentar esconder de Deus. Ninguém consegue. Os que vivem constantemente tentando, no dia do juízo final, vai ter que comparecer diante do grande trono branco. E não vai ser opcional não, eu não vou lá no diante do trono branco, eu não vou não, viu? Fala para Jeová que hoje eu estou muito chateado, não vou ter esse negócio não, irmão. Tem esse negócio não. Vai ter que comparecer no dia do juízo final. Então Isaías diz, meus lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Eu imagino o Senhor olhando e dizendo, não é por isso. Está arrependido? Tô. Então vai lá, anjo. O anjo pega lá, o serafim pega uma brasa viva tirada do altar com tenaz e ele toca nos lábios de Isaías. E tocou os meus lábios e eis que a minha iniquidade foi tirada e perdoado os meus pecados. Purificação. A quem enviarei? E quem há de por nós? Isaías. Será com quem está falando, né? A quem enviarei? Só estava ele lá. Humanamente falando. Não tem como terceirizar. Dizer, é contigo, viu? Que Deus está falando. É que nem aquelas profecias, quando Deus usa o profeta e diz, Deus manda te dizer que a vitória está chegando. Se a irmã está do lado do irmão, ela já pega o irmão, já sai da frente, meu irmão, é comigo. Eu recebo. Fala, papai, fala, meu Deus, fala, papai, fala. Aí tem profeta que diz, não é tu não, é outro irmão que está do lado. Aí ela volta, murchinha para sentar. Agora, quando é aquele tipo de profecia, Deus está mandando te dizer, aponta e diz, te conserta, viu? Te conserta, te coloca na posição. Se ele estiver do lado de alguém, já diz, irmão, contigo, viu? E é forte. Se eu fosse tu, já ficava logo de pé, viu? Eu te falei, olha, tá vendo? O negócio vai estreitar para o seu lado, viu? Desse jeito. Desse jeito. Isso não pode acontecer, queridos. Nós temos que estar na posição que Deus quer. Santidade em todo o tempo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Vamos concluir? Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Se tem árvore produzindo fruto ruim aí, dizendo que é bom, não se engane, viu? A árvore é ruim também. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Aqui eu paro para explicar. Alguém já colheu abacate num pé de manga, irmão? Maracujá num pé de abacate? Não tem como. É o que o texto está dizendo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Não entendi. A Bíblia está dizendo que o homem bom tira um bom tesouro. Da onde? Me ajude a pregar. Do seu coração. Agora, e o homem mau? Tiram coisas más do mal que está em seu coração. Eu vou ler mais uma vez porque isso é muito forte. O homem bom, olha a escrita, tira coisas boas do bom tesouro que está em seu, grave isso,
que está em seu coração. Há um diferencial entre estar e morar, habitar. Hoje eu estive aqui. Amanhã eu estarei lá. Depois de amanhã eu estarei acolá. Estar não é morar, habitar. O que significa? No nosso coração pode estar duas coisas. Primeiro, o bom tesouro ou as coisas do mal. E o que eu devo fazer? Lembra da palavra? Sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu rim. Foi assim que o Senhor falou? Guarde o seu coração. Porque dele procedem adultérios, suicídios, enganos, soberbas, todos os males. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Parte final do versículo 45. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Para você conhecer uma pessoa, se verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus, conversa com ele pelo menos uma meia hora. Preste atenção em suas palavras. Tem gente que diz, eu não tenho tempo para falar de Jesus, eu não tenho tempo para pregar sobre a palavra, eu não tenho tempo para falar sobre o evangelho, mas se sentar com ele, meia hora, fala mal da vida de todo mundo da igreja. De sobra ainda fala mal do pastor e da pastora. Você está entendendo? Para falar mal é uma bênção, em contrapartida os deleitos de Cristo. Bênção que se converte em maldição. Irmão, tem uma dinâmica tão grande para falar da vida dos outros. Fulano é isso, Beltrano é aquilo, mas fulano não fez aquilo, mas eu não suporto isso, mas eu não concordo com aquilo, mas eu não concordo com aquilo outro. Ah, mas aquilo ali eu não concordei, mas não deve ser daquele. Fala mal de todo mundo, só não fala de Jesus. Não podemos permitir que das nossas bocas, dos nossos lábios, sejam proferidas palavras que não trazem um crescimento espiritual. Irmão, quando não souber o que falar, o melhor fazer é ficar o quê? Calado. Tem que ter sabedoria nas palavras. Tem gente que, meu irmão, a língua é uma espada, sai cortando para tudo quanto é lado. Não dá um glória na igreja, não dá um aleluia na igreja, mas para fofocar, é com ele mesmo, é com ela mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. Meu pai pastoreou uma igreja aqui na Parada 13, há muitos anos atrás, Alzira congregou lá, na igreja de placa. Antes do meu pai ser empossado lá, ficou um pastor pastoreando 3 meses lá na igreja. No terceiro e último mês, uma irmã da igreja tinha viajado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tinha viajado a irmã e a mãe. A filha e a mãe tinham viajado. E aí, quando pensa que não, as duas retornam de viagem. E naquele dia, as duas estavam sentadas nos últimos bancos. E o pastor falou, ele estava lá já na hora dos avisos, aí ele pensa que não, ele viu as irmãs lá atrás. Ele disse, irmãos, vamos dar um bem-vindo para a irmã fulana de tal e sua filha, que estavam viajando. Aí quando a mãe ficou de pé, ele disse, vamos dar um bem-vindo, seja bem-vinda minha irmã. Quando a filha se levantou, ele disse, olha irmãos, estava viajando, que delícia. Olha irmãos, que coisa deliciosa essa irmã. É boa demais, estava viajando essa coisa deliciosa. Vamos dar um bem-vindo? Irmão, quando ele terminou de falar, ele não sabia onde enfiava a cara dele. Aí sabe o que aconteceu? Fez a oração, terminou o culto, entrou no carro e nunca mais voltou.
O que é isso? A boca fala do que o coração está. Acaba estava na igreja, mas o pensamento estava longe. Outras intenções, outras vontades, outros deleitos. Nós temos que preencher o nosso coração com as coisas de Deus. Está aflita, está angustiada, está desanimada, está cabisbaixa. Liga o som e coloca um louvor. Vai assistir uma pregação. Tira um momento de oração. Consagra, jejuma, coloca a boca no pó, se alimente das coisas de Deus, mas não deixe ser oficina do inimigo, irmãos. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, isso é uma grande verdade. Temos que nos ocupar na presença de Deus. Ovelha que não trabalha na obra de Deus, dá trabalho para o seu pastor. Faça alguma coisa para Deus. Deus marcou esta noite para dizer para você, para mim, para nós, é hora de nós produzirmos bons frutos e frutos dignos de arrependimento. É de nós darmos o nosso melhor para Deus e sermos o nosso melhor para Deus. Então pare de economizar a adoração. Não economize glória a Deus, não economize aleluia, não economize se entregar para Deus, porque quando a gente estava no mundo, eu não economizava coronhada, eu não economizava dar tiro, eu não economizava fazer o mal. Agora que eu estou na presença de Deus, eu vou ficar me isolando, me esquivando, me prendendo. Não, mano. A gente tem liberdade para glorificar, para adorar e para engrandecer o nome do Senhor, e Ele está presente aqui nesta noite. Eu finalizo esta mensagem dizendo: você decide produzir bons frutos ou virar lenha. Se coloque de pé. Nós fomos chamados para produzir. Nós somos chamados para... Então, quando o culto terminar, você já vai sair pensando: o que eu posso fazer para produzir? Para ajudar na obra. Existem várias formas, só não produz quem não quiser. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um bolo de chocolate. E terça-feira que vem, eu vou entregar na mão da pastora e vou dizer: pastora, para a cantina da igreja, viu? Para a cantina da igreja. Você está entendendo? Aí eu já estou aqui pensando: como é que eu vou fazer para produzir terça-feira que vem? Já sei. Eu vou comprar uns pedaços desse bolo de chocolate. Semear na obra de Deus. Você está entendendo? Aí outro eu vou trazer um refrigerante, vou entregar na mão do pastor Fabiano, para a cantina da igreja. Aí a irmã diz: rapaz, eu sei fazer uma torta de frango que ninguém sabe fazer igual a minha, vou fazer e vou entregar na mão do pastor, está aqui, para a cantina da igreja. Outro diz: não, já sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou lá no mercado, vou comprar 2 pacotinhos de copo descartável e vou entregar na mão do pastor, está aqui, para investimento na obra de Deus. Isso é produzir bons frutos, irmãos. É a gente unir forças. É a gente abraçar um ao outro. Igreja unida, o diabo não pode com ela. Quando abraçamos a causa em unidade, em uma família, em um só povo, o diabo e o inferno pode se levantar, mas se levanta para cair. Porque igreja unida, o nome de Jesus é glorificado, há crescimento na nossa vida, em nosso meio, e nós adoraremos e glorificaremos o nome de Jesus. Fica firme. Deus vai usar você para produzir. Como eu posso produzir? Convide alguém para vir para o culto. Isso é produzir bons frutos. É você chegar e dizer: o culto terça-feira foi uma benção, viu? Vamos domingo, domingo vai ser uma benção também. Agora tem gente que não produz, irmãos. Eu já pastoreei uma igreja uma época que eu coloquei uma irmã para dirigir a campanha. Preste atenção, para a gente terminar. Eu coloquei uma irmã para dirigir a campanha. Agora tu imagina. A irmã começou a dirigir a campanha e estava vindo só 8 pessoas para o culto. Aí no segundo dia de campanha, ela chegou na porta da igreja, tinha um obreiro assim, e ela falou: isso aqui vai fechar. Não vai vir mais ninguém desse jeito. Agora imagine, irmão, se a irmã está na frente e os outros. Escuta um negócio desse. Que o líder, o primeiro que tem que acreditar é ele.
E os demais têm que chegar de nós estamos juntos, só veio 8, mas a gente vai produzir. Eu vou convidar um, ele convida outro. Amanhã vai ter 16, mas a obra não pode parar. Aí quando eu cheguei na igreja, o obreiro me chamou e falou: pastor, não é fofoca não, viu? É verdade. Se o senhor quiser chamar ela aqui, eu falo é na frente, porque comigo não tem rodeio. Eu não gosto de disse-me disse não, mas a irmã que o senhor colocou na campanha disse que a igreja ia fechar porque só tinha 8 crentes dentro da igreja. Eu falei: é mesmo, irmão, não rodeio. Eu falei: irmã, vem cá. A irmã falou que a igreja ia fechar porque só tinha 8 crentes. Quem falou, pastor? Quem disse? O obreiro falou: não, foi eu que falei. Eu escutei a irmã falando. Ô, pastor, me perdoa, tá? É porque eu fiquei tão desanimado e tal. Eu falei: você está desanimado? Vamos orar, irmã. Vamos orar. Profetiza a vitória. Aí sabe por que cada dia que passava estava diminuindo? Porque no primeiro dia tinha 10. Aí ela encontrou com os irmãos na rua, né? E aí como é que está a campanha, irmã? A campanha está uma derrota, viu? Só tinha 10. Aí no próximo já diminuiu 2. Você está entendendo? Aí o Espírito Santo falou assim comigo: pois eu vou mostrar para ela semana que vem quem é Deus. Vou mostrar para ela quem é Deus. Não precisou a gente convidar ninguém. Quando eu cheguei na igreja, eu levei até um susto. Eu pensei: será que eu estou na igreja errada? Cheguei, estava lotada a igreja. E a irmã dirigindo a campanha toda feliz: irmão, Jeová está nesse lugar. Deus é poderoso. Eu só observando. Né? Depois que a tempestade passou, a gente tem que acreditar, irmão, tendo ou não tendo, quando está difícil ou quando não está. Em todo tempo nós temos que manter a nossa confiança em Deus. Quem produz bons frutos não propaga derrota e nem percas. Ele diz: pode não ter, mas vai ter. Está pouco, mas vai multiplicar. Deus vai fazer e o nome dele será glorificado. Guarde esta palavra no teu coração e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.